centro dos eventos e novidades que movimentam a PUC Minas nesta semana no Agenda PUC. Veja como foi a celebração dos 10 anos do mestrado em Ensino de Ciências e Matemática. No último dia de matrícula para os aprovados em primeira chamada na PUC Minas, você vai ver como foi a movimentação na universidade. Entenda como algumas escolas conseguem trabalhar conceitos e técnicas do empreendedorismo com os alunos. No estúdio, um bate-papo sobre o tema com o professor do curso de Administração da PUC Minas, Ricardo Alves. Hoje é segunda-feira, 16 de novembro, está no ar o Espaço PUC, programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá! Você sabia que a PUC Minas está promovendo uma campanha de arrecadação de água e artigos de higiene pessoal para as vítimas do rompimento das barragens em Mariana? Pois é, Sérgio, a Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários, a SECAC, e a Pastoral da Universidade vão receber esses materiais até o dia 4 de dezembro. E atenção! Cada um dos campi e unidades da PUC Minas possui um posto de coleta das doações. No campus Coração Eucarístico, por exemplo, há um ponto de coleta em frente à capela no prédio 30. Outras informações no telefone 3319-4094 ou 3319-4327. Agora você confere o que mais é destaque na universidade no Agenda PUC. Será inaugurada nesta quinta-feira, 19 de novembro, a sementeira PUC Minas Semeando o Futuro e Neutralizando o Nosso CO2 Agora. A proposta do projeto é ter um sistema de conservação e produção de espécies nativas no espaço do Centro de Integração e Valorização de Atividades Acadêmicas do curso de Ciências Biológicas. O evento será realizado no prédio 37, às 3 da tarde, e faz parte das atividades programadas pela universidade, tendo em vista a 21ª Conferência Mundial do Clima, a COP21, que acontece em Paris no fim do mês. A PUC Minas oferece pós-graduação lato sensu na modalidade semipresencial, com foco na formação e aprimoramento de professores. A oferta é para o primeiro semestre de 2016 na unidade Praça da Liberdade. Vão ser contempladas as áreas de Biologia, Educação, Educação Física, Engenharia, Filosofia, Física, Gestão, Geografia, História, Idiomas, Inclusão, Matemática, Química e Sociologia. As inscrições terminam hoje e podem ser feitas pelo site pucminas.br/IEC. E a PUC Minas São Gabriel promove a campanha para o Natal da comunidade Beira Linha, região nordeste de Belo Horizonte. O projeto vai presentear crianças de até 10 anos de idade com brinquedos, materiais escolares, roupas, calçados e cestas básicas. Para participar, é só pegar uma das cartas disponíveis para a adoção e deixar os itens até o dia 30 de novembro na Secretaria da Pastoral da PUC Minas São Gabriel. A PUC Minas celebrou na última semana os 10 anos do mestrado em Ensino de Ciências e Matemática. A comemoração recebeu alunos, mestres e professores que se reuniram em seminários, conferências, rodas de conversa e oficinas para discutir a trajetória do mestrado e propor melhorias. Veja só! A PUC Minas celebrou os 10 anos do mestrado em Ensino de Ciências e Matemática, que surgiu na universidade em 2005 a partir do sonho de um grupo de professores. Durante as comemorações foi anunciado o lançamento de um livro comemorativo que reúne experiências em cada área e histórias dos alunos egressos. O livro será disponibilizado em PDF e e-book para consulta. Nós temos 3 áreas: Física, Matemática e Biologia. Os alunos vão trabalhar com temas dessas áreas, fazendo pesquisas e produzindo um material instrucional que pode ser para a escola, para a educação básica e para o ensino superior. O nosso objetivo é divulgar tudo que a gente já fez até agora, tudo que a gente pretende fazer e principalmente fazer com que os egressos venham aqui mostrar o que esse mestrado significou para cada um deles. Divulgar o mestrado profissional, eu acho que faz parte também das pessoas conhecerem do trabalho importante que é feito aqui. É fundamental, não tem condição da gente continuar na vida acadêmica sem uma formação continuada, e uma formação continuada com o mestrado é de extrema relevância. O fato de eu ter vindo de Belém
do estado do Pará para cá, é porque em Belém ainda você não encontra uma certa escassez, né, dentro da área que você pretende, no meu caso, educação matemática. Esse ano eu estou concluindo o mestrado, né, na defesa da dissertação, e para mim foi muito produtivo, né, foi muito interessante porque eu estou praticamente concluindo o mestrado e as portas estão se abrindo. O evento contou com seminários, palestras, conferências, rodas de conversa e oficinas. A coordenadora da área de ensino da CAPES, Tânia Araújo, conversou com os alunos e professores sobre a importância do mestrado e os desafios a serem cumpridos. Nós estamos fazendo formação de formadores, né? De modo que os nossos professores que fazem mestrados e que fazem doutorados, eles vão atuar nas licenciaturas e eles vão atuar na pós-graduação. Então, é a formação de uma geração de formadores diferentes. Então, a inteligência desse país depende disso. O impacto pode não ser imediato, mas nós já temos 8.000 egressos da área de ensino nesses 15 anos que a área está funcionando, pouco mais de 8.000 egressos. Desses, 90% são mestres, né, e 10% são doutores. Nós precisamos aumentar os dois lados. Bom, Luísa, hoje foi um dia movimentado nas unidades e campos da PUC Minas, não é isso? É isso mesmo, muita gente nova que a partir do próximo ano começa a frequentar a PUC Minas em busca do conhecimento transformador que a universidade oferece. Confira! As matrículas da primeira chamada dos aprovados no vestibular da PUC Minas para o primeiro semestre de 2016 terminam nesta segunda-feira em todo o estado. Por causa disso, foi grande o movimento nesse segundo dia de matrícula dos futuros universitários da PUC Minas. Muita ansiedade e expectativa por parte dos pais e estudantes. Mais felicidade do mundo, né? Depois de uma trajetória muito grande, muita dificuldade, né? Muitos problemas para chegar até aqui, mas graças a Deus vencemos. A gente fica feliz por ter passado pelo processo, tudo complicado e tal, mas a gente conseguiu. Eu tô bem nervosa, tô ansiosa, porque é uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu sou apaixonada com animal. É uma bagagem de conhecimentos, né, que ela vai colocar em prática para a vida dela para sempre, né? Então, é um dos fatores que nós estamos procurando na PUC, pela formação, né, pelo know-how, né, de ensino. E eu sei que vai ser um investimento que eu vou ter e com certeza nós vamos ter um retorno positivo. A maior universidade católica do mundo e por 6 vezes eleita a melhor universidade privada do país, está pronta para receber os milhares de alunos aprovados no processo seletivo. Apesar de nós termos um grande número de alunos se matriculando, só na sexta-feira nós matriculamos 1.060 alunos aqui no Coração Eucarístico, aqui na Praça da Liberdade, mas a estrutura montada ela visa não submeter o aluno a nenhum tipo de fila de espera e a matrícula, ela apesar de serem muitos candidatos, ela tem sido feita de uma forma bem ágil, bem tranquila, bem rápida. É aquilo que a PUC tem de melhor para oferecer, né? Que é um ensino voltado muito para a realidade do país, muito para o mercado de trabalho, como todas as pesquisas vêm relatando. O Espaço PUC vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, o assunto é o empreendedorismo nas escolas. No estúdio, vamos receber o professor Ricardo Alves, do curso de Administração da PUC Minas, para falar sobre o tema. É rapidinho, não saia daí! O Espaço PUC está de volta agora para falar sobre o empreendedorismo nas escolas. Você que já parou de estudar, se lembra de ter alguma disciplina relacionada ao tema ou teve alguma aula sobre abertura de negócios? Se a resposta for não, saiba que você faz parte de uma maioria que estudou em escolas onde não havia projetos de incentivo ao empreendedorismo. Mas a realidade está mudando. É o que você vai ver na reportagem de Isabelle Reda. O número de jovens empreendedores cresce cada vez mais no Brasil. Eles são conhecidos pela criatividade e determinação e são atentos à evolução dos negócios como chave para se destacar no mercado competitivo. A gente acredita muito no empreendedorismo, muito mais como comportamento, como de fato ações empreendidas do que de fato abrir uma empresa ou abrir um novo negócio. Isso é realmente muito importante, mas é uma consequência de diversos valores, diversos comportamentos que os jovens vêm adquirindo, não só dentro da universidade, mas também por meio
de iniciativas paralelas às universidades, como as empresas juniores, por exemplo. Então, sem sombra de dúvidas, cada vez mais a gente vê o interesse dos jovens com esse tema, empreendendo realmente ações diferenciadas atualmente. Eles mostram para os empreendedores que é possível sonhar cada vez mais alto, né? Eles são a conexão entre empreendedores que já estão fazendo, né, acontecer, criando empregos, com os empreendedores que vão fazer isso no futuro. O empreendedorismo já se tornou matéria importante dentro de algumas salas de aula. Esse professor explica a importância da disciplina para a formação dos jovens. O empreendedorismo ele é um tema multidisciplinar, né? Então ele vai fazer bem para qualquer área do conhecimento. Engenharias, área de biotecnologia, área de saúde, área de humanas, sempre vai estar presente esse tema e tem que trazer ele para dentro da academia, tem que trazer ele para dentro da escola, para que forme pessoas com uma visão de mundo diferente a respeito daquela área em que eles vão atuar. O incentivo às atividades empreendedoras começa desde cedo nessa escola de Belo Horizonte. Alunos do ensino fundamental participam de palestras semanais sobre o funcionamento do mercado e o mundo dos negócios. A gente tem uma metodologia própria relacionada para cada ano escolar. Por esses alunos do Introdução ao Mundo dos Negócios, a gente treinou esses voluntários que eram interessados. Esse treinamento ocorre com uma duração de mais ou menos 2 horas, onde a gente passa o conteúdo para esses que eles vão aplicar. E a ideia da Juniorate é alinhar não só o conteúdo, mas também a experiência desses voluntários e trazer para dentro da sala de aula com uma visão diferente. Uma visão que não é a visão do professor, mas uma visão do mundo dos negócios e o que vai ser no futuro para esses alunos. A mais recente pesquisa realizada pelo Global Entrepreneurship Monitor, em parceria com outras empresas internacionais e no Brasil com o SEBRAE e o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, mostrou que o país está na 13ª posição do ranking mundial de empreendedorismo. A média é de 12 a cada 100 brasileiros que realizam alguma atividade empreendedora. Um dado ainda mais motivador é que, de acordo com o mesmo levantamento, os empreendedores que buscaram a chamada oportunidade genuína, ou seja, que iniciaram uma atividade para obter maior independência, passaram de 38,5% em 2010 para 45,8% em 2014. Qualquer país hoje que queira se desenvolver, ele deve pensar em mudar o seu eixo econômico. A mudança do eixo econômico não diz respeito necessariamente a abandonar o esquema anterior e abraçar outra causa, mas sim tentar aumentar, incrementar cada vez mais os eixos econômicos que existem. O empreendedorismo está ligado diretamente a esse fator, quer dizer, quanto mais tivermos empreendedores no país, maior a possibilidade de termos eixos econômicos de desenvolvimento. O estudo mostra ainda que o Brasil está no caminho para alcançar o objetivo de ser uma nação mais inovadora. Dentro do grupo das principais economias mundiais, o G20, nosso país aparece como o 3º mais empreendedor, atrás apenas da Argentina e do México. O Brasil já é um país empreendedor. Economias em desenvolvimento geralmente trazem muitas oportunidades e o Brasil é um país, nesse contexto, de natureza empreendedora. O que a gente tem que fazer é conduzir esse empreendedorismo para resultado efetivo e para a construção de uma nação melhor para a gente. A nossa parcela de jovens é muito maior do que idosos e crianças. Então é importante entender que esse é o momento. Esse é o momento dos jovens, de fato, entenderem o papel de protagonistas nesse nosso Brasil, para que eles consigam, de fato, empreender as transformações que o nosso Brasil precisa. Então, é, de fato, a hora, é essa geração que necessita realmente se movimentar para conseguir tirar boas ideias do papel. E para conversar sobre a introdução do empreendedorismo no currículo de escolas e universidades, recebemos no estúdio o professor Ricardo Alves, do curso de Administração da PUC Minas. Professor, seja bem-vindo ao Espaço PUC. Muito obrigado. Professor, como nós vimos na matéria, qual que é a importância de se introduzir o empreendedorismo desde cedo no currículo das escolas? A gente tem que observar que o empreendedorismo ele é hoje uma grande oportunidade do país para se desenvolver, mas acima de tudo a gente tem que pensar que o empreendedorismo não é apenas criar a organização, é mantê-la, é desenvolvê-la ao longo do tempo. E isso só é possível com conhecimento, com envolvimento.
Então, quando você começa a trabalhar essas discussões sobre empreendedorismo e todo o seu lastro dentro das escolas, desde o ensino médio, inclusive na universidade, você oportuniza a esses alunos um pouco mais de informação, de conhecimento acerca do funcionamento e desenvolvimento empresarial. Então, eles não vão pensar um pouco mais apenas na ideia inicial de ser criativo, mas vão pensar também na possibilidade de crescimento, desenvolvimento e continuidade daquele negócio. Isso é extremamente importante nessa formação desse jovem. E para o senhor existe uma idade certa para que o jovem comece a empreender? É difícil definir uma idade certa. Nós encontramos aí recentemente alguns casos que são excepcionais de jovens de 12, 13, 14 anos que começam a empreender. Eles criam uma ideia muito legal e essa ideia é transformada de fato em uma oportunidade. O problema é que a gente depende, para empreender e empreender de forma mais contínua, a gente precisa de uma maturidade que envolve conceitos muito complexos. Então, montar uma empresa não é só criar. Então, eu preciso de conhecimentos sobre finanças, eu preciso de conhecimentos sobre tendências de mercado, eu preciso de conhecimentos, às vezes, até sobre aspectos jurídicos e de relacionamento. Então, normalmente, esse jovem ele vai ficar pronto a partir ali dos 16, 18 a 20 anos. Ou então ele busca esse apoio dentro de outras instâncias. A própria família poderia ser uma base de sustentação para essa empresa. Então, um jovem de 12, 13 anos que criou um novo projeto, esse projeto ele é interessante, ele pode muito bem ser implementado se houver dentro da própria família ou uma outra estrutura que sustente e ajude na base de conhecimento ali. Professor Ricardo, nós vimos na matéria que entre os países do G20, o Brasil é o terceiro colocado quando o assunto é empreendedorismo. Sim. O senhor acredita que realmente o Brasil tem essa natureza empreendedora? Sim, a gente tem que só tomar um pouco de cuidado, porque esses números eles mostram essa intenção de empreender. Só que nós temos também dados que são um pouco alarmantes com relação ao número de empresas que fecham as portas muito rapidamente. Então, existem alguns estudos que mostram, tem alguns dados que eles têm uma variação muito grande sobre tempo em que essas empresas acabam fechando, mas a gente tem um percentual quase de 80% dessas empresas que não sobrevivem ao longo do tempo. E justamente, por que elas não sobrevivem? Falta de conhecimento. Esse conhecimento de base. Às vezes a gente tem alguns tipos de empresas que são formadas por um conhecimento puramente técnico. Então a pessoa ela não conhece, não sabe ser gerente, ela nunca trabalhou como gestor, ela nunca contratou ninguém, então ela acaba não conseguindo manter aquele negócio. Então a gente precisa agora de melhorar esses dados, ser o terceiro é um bom número, mas além disso a gente precisa de avançar um pouco na manutenção dessas empresas por mais tempo. É isso que ajuda no desenvolvimento das organizações e, consequentemente, da economia do nosso país, efetivamente. E trazendo ainda a discussão para o nosso país, a atual conjuntura do Brasil, fala-se muito em crise. Em meio a esse cenário, é possível o jovem empreender? Sim, a gente costuma dizer e discutir, inclusive, isso com os jovens, com os alunos que nós temos que também são jovens, né? De que a crise ela pode trazer para a gente uma grande oportunidade, porque no momento de crise, as pessoas, a sociedade de maneira geral, elas ficam com muito receio de gastar, então elas começam a ser um pouco mais seletivas. E quando você é seletivo, o que você busca no mercado? Você busca produtos que são melhores, você busca diferenciais em algum tipo de produto ou serviço. Então quando você cria, dentro de um processo de crise, mas você cria algum produto, algum serviço que de fato oportuniza ao mercado algum diferencial, alguma coisa nova, você tem uma grande chance de crescer mesmo nesse período de crise. Então nós temos que absorver um pouco esses períodos de crise, entender até que ponto ela impacta determinados setores específicos e aí sim eu vou construir produtos e serviços que possam atender aquelas tendências daquele mercado específico. Então não há nenhum problema. E voltando um pouquinho ao que o senhor disse, em quais áreas que o jovem então ele costuma se destacar? Os jovens hoje, eles estão muito atrelados à tecnologia da informação, principalmente, e aí a oportunização de serviços. A área de serviços cresceu muito, ela é muito representativa no Brasil e ainda é muito carente de qualidade efetiva.
Então, hoje a gente observa muitos jovens criando aplicativos, trabalhando efetivamente com serviços que são, de fato, diferentes para aquilo que a gente tinha até então. Então, nós temos aí criação de novos serviços relacionados a transporte, nós temos novos serviços relacionados à oferta, por exemplo, de produtos de alimentação. Então, eles estão sempre alinhados a usando a tecnologia da informação que hoje está disponível, é uma base interessante, e gerando criatividade em cima dessa base, que é essa tecnologia que já foi disseminada, ou que já está sendo disseminada. Então, o fato deles estarem atentos e buscando informação, isso gera novas oportunidades de serviço. E o senhor acredita que as empresas estão conseguindo aproveitar desse lado empreendedor dos jovens? Hoje nós temos aí uma certa dificuldade, que aquele emprego tradicional, formal, que existia 20, 30 anos atrás, ele tem diminuído muito. Então há um crescimento cada vez mais do prestador de serviço nas empresas. E isso é um lado importante. Então os jovens que conseguem identificar que ele pode trabalhar para 2, 3, 4 empresas prestando serviço, ele pode então gerar mais benefícios para várias empresas ao mesmo tempo. Então algumas empresas têm conseguido perceber essa movimentação e têm conseguido absorver um pouco mais dessa vantagem competitiva que o jovem traz, que é essa inquietação natural do jovem, esse envolvimento cada vez maior com o mundo da informação. Se eu consigo, então, organizar as ideias desse jovem e esse ímpeto empreendedor que ele tem, aliado a um conjunto de conhecimentos de base, as competências, recursos que a própria empresa possui, eu consigo gerar ali um conjunto de benefícios para mim em médio e longo prazo. A internet é uma aliada desse jovem empreendedor? Ela é aliada, só que ela é um pouco perigosa, porque ali o filtro da informação, ela cabe a quem está acessando. Então eu consigo acessar, hoje consegui 1 milhão de páginas a respeito de um determinado assunto. Quem vai filtrar se essa informação ela é de fato importante para mim e ela tem base que fundamenta, que sustenta, sou eu. Então, o que a gente tem que tentar ensinar, ajudar esse jovem nas escolas, desde o ensino médio até a universidade, é aprender a filtrar essa informação, aprender a organizar essa informação para que ela, de fato, se transforme em conhecimento para ser utilizado nessa atividade empreendedora. Professor, e a gente sabe que muitas outras pessoas sonham com o próprio negócio, mas muitas delas não passaram por escolas como as que a gente viu na matéria, né, que introduzem disciplinas do empreendedorismo na grade curricular. Qual dica o senhor daria para essas pessoas? Isso é verdade. E é uma grande dificuldade quando você encontra com empreendedores, apesar de ter boas ideias, mas como não tem uma base de conhecimento que sustenta isso, ele não consegue colocar em prática e principalmente desenvolver essa ideia. Aquelas pessoas que não tiveram essa oportunidade, hoje, ela tem cada vez mais acesso à informação. Então, eu não preciso de entrar na internet e ir pelo Google para procurar esse tipo de informação. Eu tenho agências de fomento, como o próprio Sebrae, que foi citado na reportagem, como a gente tem empresa júnior e temos incubadoras, aceleradoras de empresas que podem fornecer cada vez mais informações a respeito dessa construção desse negócio. Então a informação ela está disponível, basta encontrá-la e fazer o uso efetivo e transformá-la em conhecimento. Bom, professor Ricardo, existe um ditado que diz que é o olho do dono que engorda o gado. O senhor concorda com essa afirmação? A presença do dono de um negócio é indispensável para o sucesso? Sim, a experiência que a gente tem já no mercado, acompanhando isso, a gente percebe que a presença do empreendedor, do gestor, do dono do negócio, ela é extremamente importante. Ele é uma referência para todos os outros funcionários, para todos os outros colaboradores. Só que eu chamo a atenção, é uma coisa que eu discuto muito isso com os jovens, com os meus alunos, a gente não pode confundir a presença dele com uma operação. O empreendedor ele tem que estar presente, ele tem que acompanhar, ele tem que supervisionar o processo. Só que ele não tem que ficar, tomar o seu tempo com atividades puramente operacionais que podem ser facilmente desempenhadas por seus colaboradores. O colaborador eu vou treinar para que ele possa executar essas atividades operacionais. E eu tenho que ter tempo livre. Para quê? Para pensar o futuro da minha empresa. A ideia de criatividade, de diferenciação, ela só é construída se eu tenho informação, se eu tenho conhecimento da minha empresa, mas se eu tenho, de fato, tempo para poder me informar a respeito das tendências de mercado. Então, o proprietário, o empreendedor, ele tem que estar presente, acompanhar, supervisionar, mas ele tem que ter tempo livre. Para quê? Para pensar o futuro daquela organização. Se ele não tiver, ele vai dificultar muito o crescimento da sua empresa. Muito legal, fica aí então esse alerta, né, professor? Agradeço mais uma vez a presença do senhor aqui hoje, seja sempre muito bem-vindo ao Espaço PUC.
Eu que agradeço. Foi muito legal esse nosso bate-papo. Eu que agradeço o convite e fico disponível para quando vocês precisarem. O Espaço PUC de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e não se esqueça que a sua participação é muito importante. Envie sugestões para o endereço espaçopuc@pucminas.br. Amanhã estaremos de volta às 4h30 da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Esperamos por você e até lá!